Ok, então na última aula nós iniciamos aquela matéria relativa à Conferência de Pequim, né? Nós vamos tentar arrematar esse assunto agora, né? Então, a plataforma de Pequim, né? Digamos a Declaração Final de Pequim, né? Como qualquer outra que se origina das conferências da ONU, então ela passou, né, por vários rascunhos, né, corrigidos de sessão em sessão, né, até alcançar a versão definitiva, né. A metodologia padrão se vale de uma série de reuniões assim, preliminares, né, às vezes formatadas em comitês temáticos, né, mesmo, né, congressos regionais, né. E tudo aquilo produz esboços, né, para submissão a uma última discussão na sede da ONU em Nova York, antes de ir então para a plenária de encerramento. Então, é basicamente isso o procedimento, né? E como já mencionei, então, as divergências, as brigas, então, isso não fica bem para mostrar para o público, e como a mídia internacional está em cima, né, dessas conferências, então tudo aquilo não emerge nesse momento, né? Quer dizer, a gente esconde as brigas de família, então fica em casa, a gente não salpica o mundo com isso, né? Então, como disse, as conferências em si, elas são sempre momentos de abraços e sorrisos, não é mesmo? Né? Agora, como já mencionei, isso evidentemente esconde brigas homéricas, porque a coisa não para entre duas conferências, não é mesmo? Quer dizer, continua, como eu disse, naquelas reuniões preliminares e tudo aquilo, e é isso para onde a diplomacia vai relegar, então, os golpes sujos, porque é um momento que tem menos visibilidade para o grande público, né? E uma coisa que a gente tem que entender é que normalmente nesse tipo de contexto não existe votação formal. Pode até existir, mas não é típico, digamos, né? Quer dizer, o que prevalece é o chamado consenso, que já se tornou clássico, então, nesse contexto. Agora, essa palavra consenso, ela não deve ser tomada na sua acepção geral, porque nesse contexto ela tem um sentido técnico, bem preciso. Basicamente, o consenso é um procedimento que consiste em um debate, não é mesmo? E no fim do debate, então, dá-se a leitura de uma conclusão seguida de aprovação automática na falta de oposição substancial. Então, lê-se a conclusão, faz-se a proposta, e se não houver, digamos assim, alguém para botar em encrenca, não é mesmo? Para contestar isso, então a adoção é automática sem passar por nenhuma votação formal. Então, o que nós temos que entender é que com esse sistema, não é mesmo? Como que eu vou dizer? O que vale, realmente, é a capacidade de argumentação de cada um. É a força persuasiva de cada um. Porque quando se trata apenas de votar, vamos dizer assim, colocar um boletim numa urna, e você não precisa argumentar para justificar e tudo aquilo, então, beleza. Se você não concorda com alguma coisa, então você manifesta pelo voto, não é mesmo? Agora, no caso de ter que contestar, não é mesmo? Quer dizer, lê-se uma proposta, a opinião, quem tem uma opinião dissidente, então, tem que contestar e argumentar para convencer, não é? Os outros dos seus motivos. Então, apenas quem tem lábia boa e quem tem boa capacidade de argumentação vai poder intervir dessa forma. Se quem não se sente à altura, evidentemente, fica calado, né? E a
e a proposta passa. Tá. Então nós temos que ter muita clareza sobre isso. Para interpretar nesse sistema, para interpretar o desfecho de um processo desse, então, com critério, é preciso, então, entender quem que participa da peleja e com que força persuasiva. Depende muito do preparo de cada um. Quem está mais preparado no plano retórico, então, ele vai poder impor seus pontos de vista. Quem está menos preparado, ele vai ter que engolir as propostas dos outros. Então, convém aqui lembrar, tá, que o conceito de gênero é invenção exclusiva de primeiro mundo. Tá? Então, tudo vem daí. As periferias estão importando uma ideologia. A África ou a América Latina não pendem espontaneamente para esse lado. Tem coisas mais básicas para pensar. Podem se deixar talvez influenciar e cooptar com promessas de ajuda ao desenvolvimento, coisas parecidas, não é? Mas obviamente os latino-americanos, os asiáticos, os pobres, digamos, os africanos, estão mais preocupados com escolarização, saneamento básico, não é mesmo? Do que com transgenitalidade e mudança de sexo. Imagina um pedreiro aqui no Brasil, então, que madruga, levanta às 5 horas da manhã, tomar o café, para se meter numa obra, não é se matar de trabalhar numa obra e não consegue pagar as contas no fim do mês. Será que ele está pensando em transgenitalidade no café da manhã, mas nunca na vida? Então, na realidade, isso são, vamos dizer assim, você ganhar uma eleição nos Estados Unidos, você pode ganhar em cima da temática de direitos gays. Mas no Congo, na Nigéria, é melhor prometer asfalto ou água, uma coisa desse tipo, não é mesmo? Então, nós temos que ter clareza sobre isso. Essa ideologia de gênero, ela nasce das preocupações burguesas de gente opulenta. E depois ela invade o terceiro mundo montada no dinheiro das fundações, dos bancos e por aí. Significa, então, que numa conferência desse tipo, nós temos de um lado norte-americanas e europeias, solteiras, geralmente, e sem filho, já que nessa ideologia casamento e maternidade diminuem a mulher. Estamos de acordo? Então são pessoas por conta, com tempo e recursos financeiros para treinar o discurso, para ficar craque, não é mesmo? E do outro lado, então, nós vamos ter ugandesas, guatemaltecas, não é mesmo? Com marido e filhos para cuidar, já que são geralmente pró-família. E gente que corre em 2 empregos para fechar um mês, sem a mínima condição de profissionalizar-se no ativismo, até com dificuldade para pagar uma passagem de avião, ou ausentar-se do serviço, para ir participar de uma conferência dessa, e com certeza sem tempo para polir a retórica. Então, sinceramente, não é uma crítica às mulheres do terceiro mundo, chama terceiro mundo, mas a gente entende muito bem isso, que elas não têm a mesma oportunidade de se preparar para a briga do que as mulheres do primeiro mundo, digamos. Mas com certeza as vedetes, elas vêm antes de Washington ou de Bruxelas do que de Kinshasa, por exemplo, ou de Nairobi. Não tenham dúvida sobre isso. Não é mesmo? Quer dizer, a minha pesquisa não conseguiu puxar o perfil de cada participante, não é, na Conferência de Pequim. Também a linha de demarcação entre uma parte do mundo e outra nunca é totalmente clara em termos de posicionamento, mas tendencialmente é isso.
quer dizer, as europeias e norte-americanas, defensoras da ideologia de gênero, elas são do primeiro mundo, e as defensoras da família, digamos, são mais das periferias, né? Então, significa que a Bella Abzug e suas tropas já chegaram muito mais afinadas e organizadas, né, na conferência, não é mesmo? Né? Então, outra vez, né, é por isso então, que a WeDo, a ONG em questão da Bella Abzug, né, ela toma conta da conferência. É a Bella Abzug que fala, não é mesmo? Né? Os outros calam, basicamente, né? A não ser se fala o que ela quer que fale, não é mesmo? Né? Então, ela discursa, ela dá o tom, né? É como se as Nações Unidas tivessem abdicado do seu poder em favor dela, não é mesmo? Né? Inclusive, o prestígio da WeDo, dessa ONG, né, alcança o apogeu em 2006 com a concessão, isso daí é depois, evidentemente, de Pequim, mas eu digo, para ver como que as coisas funcionam, então, é um universo assim que pensa a manteiga mutuamente, não é mesmo? Na reciprocidade geral, então a ONU, ela acaba fabricando o poder da ONG também, não é mesmo? Né? Então, ela alcança o apogeu da glória, digamos, em 2006, com a concessão do título Campeão da Terra, né, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, né, não, para o Meio Ambiente, desculpa. Né. Então, é isso, então, quer dizer, só tem honrarias e prêmios para as ONGs feministas, não é mesmo? Que representam o feminismo de gênero, e é assim, né? Quer dizer, um mundo que vai se autoalimentando, não é mesmo? Se autofortalecendo, né? Bom, então, depois disso que ficou convencida, evidentemente, né? Aí que roubou o palco mesmo, né? Então, vamos repetir, em síntese, é uma ONG inspirada pelo feminismo de gênero, né? Que rouba o palco, né? Inclusive há uma palestra na internet de Fernanda Taquitani, que ressalta muito bem a relação de forças a dominar esse tipo de negociação. Então, ela explica como que as palavras e os trechos que suscitam dúvidas são normalmente assim colocadas entre parênteses pelos participantes. Então, as participantes lêem o texto, não entendem um termo, colocar entre parênteses para questionar depois, para pedir explicação, não é mesmo? Né? E o termo gênero, gender, voltava constantemente, e as delegadas pro família queriam uma definição para saber o que estavam assinando. Né? E em função disso, elas chavearam o vocábulo cada vez que aparecia, e depois então foram pedir uma explicação. Quando tomou conhecimento dessa iniciativa, a Bella Abzug rodou a baiana, não é? E francamente mandou todo mundo calar a boca de forma tão arrogante quanto clara. Olha bem aqui, eu vou ler o que ela fala naquela hora. Não deixar claro quem manda nisso. Olha bem. Isso é a Bella Abzug falando aqui. Nós não seremos forçadas a retroceder para o conceito de que a biologia é o destino que procura definir, confinar e reduzir as mulheres às suas características sexuais físicas. O conceito de gênero está incorporado no discurso contemporâneo social, político e legal. A introdução da perspectiva de gênero em todos os aspectos das atividades da ONU é um dos principais compromissos aprovados pelas conferências anteriores e deve ser reafirmado e fortalecido nesta 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher. A tentativa corrente de muitos Estados-membros de expurgar a palavra gênero da plataforma de ação e substituí-la pela palavra sexo é uma tentativa ofensiva e degradante
de reverter os avanços realizados pelas mulheres. Nós não voltaremos a nos subordinar em papéis inferiores. Bom, ponto final. Então, papéis inferiores, notadamente a maternidade. É isso. Então, é ela que manda. Estamos de acordo? Vamos deixar claro, a transversalização do pensamento de gênero, até então, quando ela fala isso, até então nunca fora aprovada em conferências anteriores, né? Ela que fala isso, ela que afirma, né? Ela que cria a situação, digamos, ela cria o fato consumado, não é mesmo? Né? Mas de qualquer modo, a verdade não pesa em política, interessa a quem manda, acabou, né? E olha bem que para não deixar dúvida, então, veio a resposta oficial do comitê organizador da conferência. Olha bem, gênero não tem definição e não necessita tela. Pronto, acabou, fim de papo. Então, quem responde isso é o comitê organizador da conferência. Então, é a Beratzuk, pronto. Né? E isso é como, quem conta isso é a autora americana Del O'Leary, que conta o que ela vivenciou, porque ela participou da conferência, não é mesmo? Né? Então, a partir desse ponto, a batalha estava perdida para a coalizão Pro-Família. Né? Formulou umas reservas, meio que para mostrar que uma metade do mundo não concordava, mas em vão, porque essas sutilezas, elas não são revezadas pela mídia. Né? E a declaração final foi a público com cara de consenso unânime. Né? Bom, agora, explicar por que não houve mais resistência, né? E porque as delegadas não deixaram a conferência em protesto, por exemplo, não é? Isso exigiria outro estudo. Mas seja qual for a razão, quer dizer, não é apenas pela diferença de capacidade argumentativa. É preciso também levar em conta outra dimensão da história. Na realidade, tudo não é negativo nesse tipo de plataforma feminista. Longe disso, cuidado com isso, tá? Temos que ter clareza sobre isso. Então a proposta feminista que sai da conferência de Pequim não é de tudo negativa. Quer dizer, como já mencionei, a magia, ela consiste em entregar o ruim e o gostoso em pacote único. Então você esconde o feio no bonito, não é mesmo? Porque essa plataforma, o que ela fala? Ela fala em escolas para meninas. Será que pobre pode prescindir de escolas para meninas? Não pode. Ela fala em hospitais para as mulheres. Você não pode deixar isso, né? Você precisa. Ela fala de proteção contra casamento forçado ou estupro. Ué, ninguém pode se dar ao luxo de desprezar como que eu vou dizer assim, uma ajuda nesse campo, não é mesmo? Então, quem precisa de tudo aquilo, especialmente os países pobres, eles não querem encrencar com a mal conhecida questão de gênero. Porque senão você vai perder o resto. Então você não vai encrencar com a questão de gênero, aí você, para levar a maçã, mas você leva o bicho junto com a maçã, não é mesmo? É isso. Mas repito, esse tipo de programa não é de tudo negativo, pelo contrário, é como se fosse assim 99% positivo, mas no meio então entra esse bicho em questão que é a ideologia de gênero. Então, na realidade, a gente não tem que acabar com o feminismo, tem que recuperá-lo, não é? Para bons fins, então, não é mesmo? Né? Para os bons objetivos. Né? Então, no total, mulheres que têm medo de casamento e maternidade se organizaram para abolir tudo isso
com um talento assim maquiavélico. Eu vou citar aqui uma autora que eu já citei uma vez em aula anterior, a Lydia Sargent, que é uma estrategista, digamos, do feminismo de gênero, né? E ela fala o seguinte, só para mostrar como o mal se esconde no bem, digamos, né? Então ela fala o seguinte: a cultura gay lésbica pode ser vista como força subversiva, capaz de desafiar a natureza hegemônica da família, mas deve ser feito de uma forma que as pessoas não percebam oposição à família em si. Simplesmente falar em acabar com a família seria visto como uma ameaça. Para a natureza subversiva da cultura gay operar com eficiência, precisamos apresentar formas alternativas de relações humanas. Então, não é para falar que quer destruir a família, é para falar então em formas alternativas, né? Essa estratégia, né, que eu venho falando desde o início das aulas. Então, se tudo vira família, então nada mais é família. Então, o jeito é diluir a família num sem número de configurações assim abracadabrantes, não é mesmo? Né? Para esvaziar a família da sua essência. Né? A estratégia é essa. Né? Eu vou reler para vocês não terem dúvida sobre isso. Tá? Então, é a Lydia Sargent que fala isso. A cultura gay e lésbica pode ser vista como força subversiva, capaz de desafiar a natureza hegemônica da família, mas deve ser feito de uma forma que as pessoas não percebam oposição à família em si. Simplesmente falar em acabar com a família seria visto como uma ameaça. Para a natureza subversiva da cultura gay operar com eficiência, precisamos apresentar formas alternativas de relações humanas. Tá, então, em termos claros, não é para revelar as intenções, né? Quer dizer, não se deve atacar de frente, né? É para relativizar tudo, né? E propor lesbianismo, casamento gay, coisa desse tipo, para minar a família por liquefação, digamos, em formas alternativas, né? Então, a transversalização a qual eu me referi em aula anterior, né? Que representa talvez o lado mais perverso de tudo aquilo, porque ele desemboca a termo no contágio da totalidade da vida social. Quer dizer, como eu disse, a transversalização é desenhada para penetrar todos os poros do corpo social, não é mesmo? Até contágio final. Então, se trata de uma ideologia totalitária no sentido etimológico da palavra. Totalitário significa que toma conta da totalidade, não é mesmo? É isso que sugere o conceito de mainstreaming, não é? Em inglês, de transversalização em português, não é? É a perspectiva de gênero tornando-se pensamento culturalmente estruturante, e perpassando, então, ensino, emprego, espaço institucional, absolutamente toda e cada dimensão da vida, né? Bom, chama-se particularmente a atenção, né, sobre a reivindicação de cotas nos corpos legislativos, evidentemente, né? Que essa chamada paridade representa uma linha estratégica universal, viu, que visa o controle dos espaços legislativos, não é mesmo? Mas nós temos que notar que, não satisfeitas com o controle político, as feministas de gênero querem ainda o comando econômico, porque elas exigem regras análogas no campo acadêmico, por exemplo, e na vida profissional. Olha bem, é interessante, já que elas negam aptidões inatas a suscitar vocações para certas profissões em detrimento de outras. Então, elas querem equilíbrios paritários compulsórios nas universidades e nas empresas. Então, elas querem praticamente obrigar a escolher tal ou tal
profissão, tal carreira, não é mesmo? Às vezes assim, com resultados cômicos, né? Porque elas se sentem, por exemplo, discriminadas pela falta de presença feminina na engenharia, enquanto reclamam do excesso de mulheres na enfermagem, por exemplo, não é mesmo? Porque isso, de acordo com as teorias de gênero, isso também não serve, não pode ter mulher demais na enfermagem, porque para não discriminar, porque, vamos dizer assim, para restabelecer o equilíbrio, elas argumentam que deveria prever vagas masculinas cativas, maneira de lutar com os estereótipos. Tá? Então, estão ficando complicadas, não é mesmo? Então, na engenharia não tem bastante mulher, então teria que ter vagas cativas para mulher. Agora, na enfermagem, né, não tem bastante homens, teria que ter vagas cativas para homem para lutar contra os estereótipos. Tá? Eu pessoalmente fui arrastado numa conversa dessa por uma conhecida feminista, e do tipo que só para quando se desmaia. É formidável. Elas não param, é uma matraca. E era esse tipo de conversa. Porque na lógica dela, como é uma maneira de rejeitar qualquer determinismo biológico. É isso que tem questão. Se a gente admitir que a mulher é mais carinhosa e solidária, toda a teoria de gênero desaba. É isso. Então é preciso legislar contra a natureza. É preciso impor regras e quotas contra as tendências naturais. Porque se deixar a espontaneidade operar, o instinto materno aflora e ela vira enfermeira. A realidade da vida é essa. Se eu admito isso, então eu admito uma propensão natural para a maternidade. Isso que é a heresia suprema, né? O pior é que toda a ideologia ela funciona da mesma forma. Então ela imagina um sistema ideal e aí ela massacra o ser humano para encaixá-lo na fantasia. Não faz o inverso. Não é o homem que cria um sistema à sua medida. É antes o sistema então que vai moldando o ser humano sob medida, não é mesmo? Então, botar uma ideia na cabeça, aí tem que fazer leis para reprimir a natureza humana, para encaixar na fantasia, não é mesmo? E se preciso, a força, pior, né? Por isso que eles querem, digamos, impor inclinação psicológica particular por lei, então, não é mesmo? Ou se opor a uma inclinação psicológica particular por lei, não é mesmo? Então, tá, isso é para a conferência de Pequim. Próxima aula, nós vamos ver como, a partir daí, o Brasil vai com as outras. Vamos ver como que o Brasil importa isso, e como ele se torna não apenas um receptáculo passivo, mas assim, o Brasil se entrega com um fervor todo particular a essa ideologia. Então, isso fica para o Brasil, eu digo assim, os governos, quer dizer, isso é basicamente a partir da eleição do Lula em 2003. Mas isso, então, vai ficar para a nossa próxima aula.